Pronto. Bom, eu sempre gosto quando vou cantar esses cânticos de dar uma palavrinha, né? Muita gente não sabe, mas não apenas o Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão se abriu também, não é? Quando o povo de Deus saiu do deserto, que foi chegar em Canaã, eles tinham que atravessar o Jordão, e o Jordão se abriu. Quando o Jordão se abre, Deus dá uma ordem para que seja feito, construído, edificado um altar dentro do Rio Jordão. Então foi edificado um altar dentro do Rio Jordão. Quando o povo de Deus passa, as águas voltam ao normal. E o que acontece com aquele altar lá dentro do Rio Jordão? O que acontece quando a água fechou? Ele ficou escondido, né? Mas lá tinha um altar. E do lado de fora, na beira do Jordão, foi feito um outro altar, que era um altar que todo mundo podia ver. Então, na nossa vida, nós temos dois altares. O altar que ninguém vê e o altar que todo mundo vê. Qual é o altar que ninguém vê? É o altar dentro da nossa casa, é o altar na escola, é o altar no trabalho, é o altar entre os vizinhos, é o altar na família, né? Então esse altar é um altar que só você e Deus vê. Mas esse altar, ele tem que existir, né? Nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. O altar que todo mundo vê é esse altar aqui. Quando a gente vem para a igreja, aqui eu chamo de o altar público. E eu costumo dizer que ser crente aqui na igreja é fácil. Não tem lugar mais fácil de ser crente do que aqui na igreja, né? Aqui a gente levanta a mão, aqui a gente canta, aqui a gente ora. Mas geralmente, para vocês terem ideia, 90% das pessoas que vêm para a igreja não têm intimidade com Deus. Então em casa eles não leem Bíblia, eles não têm um momento de adoração, eles não têm jejum, não têm a comunhão e não tem uma série de coisas que nós fazemos aqui. Então nós precisamos ter um altar de intimidade, que é um altar escondido. Eu já contei aqui em outras vezes que eu visitei a congregação, que eu tive uma tia que profetizou na minha vida quando eu tinha 7 anos. Ela disse: você vai ser pastor. Meu pai não gostou, porque meu pai queria que eu fosse médico para sustentar a família. A intenção dele era outra, né? E minha vida, né, de 7 anos, ela deu um giro, né? Eu costumo dizer, se eu for contar os lugares e a jornada da minha vida, eu passo uma semana contando a minha história, né? Muito parecida, viu, Sandra, com a sua. Muita luta, muito sofrimento para eu chegar até aqui, né? E é tão interessante que nessa intimidade com Deus, nessa história de caminhar com Deus, o que a gente tem aprendido? A gente tem aprendido que 90% da igreja não tem essa intimidade. Então, quando eu venho para a igreja, aqui deve ser uma consequência da minha intimidade. Então, se eu tenho uma vida cheia do fogo em casa, o que vai acontecer no culto? Vai ser a mesma coisa. Você sabe quando o culto é ruim? Quando a nossa vida de intimidade está ruim. Quando nós temos uma intimidade firme com Deus, qualquer culto é bom. Não importa o pregador, não importa o corinho, não importa se está ligado o som, se tem um violão, porque o mais importante no culto é a presença de Deus. Eu fico indignado nesses anos meus de caminhada, porque se tiver um cantor famoso, se tiver um pregador famoso, a igreja enche. Já percebeu isso? Mas se for um pregador que ninguém conhece, ou até mesmo o obreiro, não vou hoje não, né? E é tão interessante que essa minha tia que profetizou, ela desobedeceu a Deus no casamento dela. Ela começou a namorar com 16 anos, com um homem, olha o nome do homem, Santinho. Aí todo mundo fala: não, pastor, um homem com um nome Santinho deveria ser um homem bom. Ele era um homem bom. Mas meu avô, que tinha discernimento, ele falou: esse homem, esse rapaz não presta para você. Ela falou: não, mas eu estou apaixonada, eu vou casar. Apaixonou, casou. E falou com meu avô: eu não disse, pai, que ele era um homem bom. Ela viveu uns 30 anos, um casamento mais lindo do mundo. Ele era barbeiro, naquele tempo, barbeiro era igual médico, se vestia de branco para cortar cabelo. E ele só cortava, morava em São Paulo, na Casa Verde.
E só cortava cabelo de gente famosa, Vanderlei Cardoso, esse povo desse tempo aí. Só que 10 anos antes da minha tia morrer, esse homem, o Santinho, resolveu assumir o nome dele. O nome dele não era Santinho, era Anás, ele ficou Santanás. Era Anás. Ele proibiu minha tia de ir para a igreja, ele proibiu minha tia de ler a Bíblia, ele proibiu minha tia de orar, de ter célula na casa dela. E os 6 últimos meses ela passou orando e lendo a Bíblia escondida dentro do guarda-roupa e apanhando. Mas ela não deixou de ter a sua vida de intimidade, né? Então a nossa vida de intimidade é que nos sustenta, né? Eu tenho que conhecer a Deus, não é vindo aqui na igreja, eu tenho que conhecer a Deus na minha casa, no meu lugar de intimidade. Eu estou falando isso por quê? Porque alguns cânticos eu não canto com a igreja, alguns cânticos são cânticos que eu canto lá na minha intimidade com Deus, né? O meu lugar de intimidade é no banheiro, porque a casa, quando você chega uma pessoa, né? Pai, e chega a esposa, e chega alguém, então quando eu vou para o banheiro não tem quem vai me incomodar. Então lá eu ajoelho, lá eu choro, levo meu violão, toco, é uma confusão, mas é o meu lugar de intimidade. A gente tem que ter um lugar de intimidade. Então lá é um lugar onde eu canto alguns cânticos, né, que são cantos que não são cantados na igreja, e eu vou ministrando a Deus, eu vou ministrando na minha vida. Esse que eu vou cantar, ele fala disso, talvez a igreja não conheça, mas ele fala de 3 coisas importantes na nossa vida, né? Do rio de Deus que precisa fluir na nossa vida, fala do vento de Deus que precisa ser soprado na nossa vida, e fala do fogo de Deus que precisa queimar na nossa vida, né? Então vamos estar nesse momento de adoração. A tua face queremos ter, tua presença queremos ter, a tua face queremos ter, tua presença queremos ver. Então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, vem, veja-me com tua glória, vem, veja-me com tua glória, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Deixa o meu rio fluir nesse lugar, deixa o meu vento soprar neste lugar, deixa o meu fogo queimar nesse lugar, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir.
Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa. Te agradecemos por cada vida que o Senhor tocou no coração para estar aqui hoje. E se essas vidas vieram hoje aqui, Senhor, é porque o Senhor tem algo muito especial para ser falado, para ser comunicado, para ser revelado a essas pessoas. Então, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para que eles sejam corações, ó Deus, férteis, para receberem a tua palavra. Um coração fértil é um coração que entende a palavra que o Senhor tem para cada um. Ó Deus, então derrame o teu entendimento e que essa semente que vai ser lançada nos nossos corações seja entendida por nós e que essa semente possa germinar, que ela possa crescer e produzir frutos, ó Deus. É a tua palavra quem nos purifica, é a tua palavra quem nos fortalece, é a tua palavra que dá alicerce à nossa vida. Então, nessa noite, ó Deus, libere a nossa audição, para que não apenas escutemos a tua palavra, mas que possamos entender a tua palavra, Deus. Nós te pedimos por aquelas irmãs e aqueles irmãos que não puderam vir hoje, que o teu Espírito possa estar também ministrando a vida de cada uma delas, de cada uma deles, de cada um deles, e que nessa noite, ó Deus, o teu corpo que habita aqui, ó Deus, em palcos, em pedras, seja também fortalecido e edificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar um conhecido para vocês. Não há Deus maior. Esse é conhecido, né? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vocês podem cantar, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Estão cantando aí, parabéns, como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo ele fez. Criou. Tudo criou. Formou. Tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que sempre existiu, um Deus eterno, um Deus que não tem princípio e nem fim, um Deus que tem o conhecimento de tudo quanto há no universo e fora do universo, nos céus e na terra, um Deus que nos conhece. E nós te louvamos porque nós podemos tranquilizar o nosso coração, porque o nosso coração está na mão daquele que conhece não apenas o passado e o presente, mas daquele que conhece o futuro. E não apenas conhece, mas ele também decretou o que vai acontecer no nosso futuro. Então, o nosso futuro está nas tuas mãos. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos te pedir nessa noite que essa doutrina da tua soberania, da tua eternidade, que ela seja vista na nossa vida prática,
Ó Deus, nessa noite, nos ajude, nos ensine a confiar no Deus que sabe todas as coisas, no Deus que tem controle de todas as coisas. Tira nessa noite toda a preocupação da nossa vida, toda a ansiedade da nossa vida, ó Deus, toda a depressão da nossa vida, todo o desespero, e que nós possamos fazer como nosso pai Abraão, descansar nas tuas promessas. Pai, que nesta noite todos os irmãos que vieram aqui possam ter essa experiência de descansarem em Ti. Ó Deus, a ansiedade, a preocupação não vai mudar o futuro, vai nos adoecer, vai adoecer a nossa alma. Então nos ensine a descansar nesse Deus que faz não apenas o possível, mas principalmente o impossível. Ó Deus, que nós possamos crer nesse Deus de milagres, nesse Deus que quando não faz milagres, Ele tem milagres dentro dos processos, dentro das nossas jornadas. Ó Pai, abençoe-nos e nos ajude a Te adorar, ó Deus, como um verdadeiro Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito de Deus, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Só as vozes, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus para a gente estudar um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre uma vida no deserto, né? Você vai abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7. Deuteronômio fica lá no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É o quinto livro do Velho Testamento. Capítulo 2, versículo 7.
nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma vida no deserto. Amém, irmã? Amém. Amém, Ana? Deus tem uma palavra para você hoje, viu, mano? Não foi por acaso que você veio aqui. Deus tem uma palavra para você. 2,7, acharam? Diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Repita assim comigo: eu tenho andado por este grande deserto por muitos anos, mas o Senhor tem me abençoado e nada tem me faltado. Eu não sei quantos já olharam aí, que hoje nos meios de comunicação é fácil você ter uma ideia do que é um deserto. O deserto é um lugar terrível. Tem uma coisa que não tem deserto, todo mundo já sabe. O que é que não tem no deserto? Água. No deserto não tem água. E isso complica, porque nós temos um corpo que é formado de 70% de água. Inclusive, aproveito aqui para dar uma dica de saúde. Não é? Nós temos que beber muita água, senão nós vamos ter problemas renais. Eu estou com uma prima, irmã, passando dias difíceis, porque ela tem que dialisar 4 vezes por dia. Agora o médico diz para dialisar 5 vezes por dia. Ela não vive, né? Então é uma situação difícil por falta de hidratar o corpo. O marido está indo no mesmo caminho, mas tem gente que é teimosa. Eu até pouco tempo eu falava assim: você tem que beber água. Eu não estou com sede. Eu estava igual menino, né? A gente não bebe porque a gente está com sede, a gente bebe água porque o corpo precisa, o corpo necessita. Agora vocês imaginam estarmos em um lugar onde não tem água para beber. No deserto não tem água. Como outra coisa que não tem no deserto? Quem pode me ajudar? Além de água, não tem o quê? Comida. Lá não tem comida. Aí você fala: mas pastor, eu posso caçar. Os répteis e animais ou aves que tem por lá vai ser muito difícil você encontrar para matar. Lá não tem comida. Uma outra coisa que não tem também no deserto: lá não tem lugar para você comprar roupa. Lá não tem shopping center, lá não tem loja, não tem nada. A roupa que você estiver, você vai ficar com ela, porque se você tiver uma mala para carregar, você vai se cansar. No deserto, você cansa até com o seu próprio corpo. Então, para resumir, o senhor, pastor, é um exemplo porque você nunca caiu, nunca errou. O bicho também é um exemplo que nunca caiu, nunca errou, mas meu pai caiu, errou e superou. Então, ele para mim é o herói porque ele superou. E graças a Deus, Deus resgatou essa imagem paterna da minha filha, e hoje ela se relaciona com Deus, que ela compara, vamos dizer assim, nessa paternidade comigo, mas um Deus bom. Ela passou por um deserto agora de 5 anos. Uma menina que ganhava 6 mil reais, uma menina que tinha dinheiro no banco, de repente perde tudo, um salário mínimo na vida, e aprendeu a viver com esse salário mínimo, a gente ajudando. E eu fui agora visitá-la, que ela estava muito triste, chorando. E eu só disse uma coisa para ela: você lembra, Robertinha, de quem você é filha? Ela falou: Luiz Roberto. Eu falei: não, você é filha de Deus. E o Deus que você tem, que é o seu pai, é um Deus rico e um Deus que te ama e que tem o melhor para você. Ela falou: pai, eu tinha esquecido disso no deserto. Porque no deserto a gente esquece, a gente fica lembrando da água, fica lembrando da comida, da roupa, e vai se adaptando ao deserto, vai virando quase um bicho. E parece que a gente não tem um pai. E eu fiz um desafio para ela: Beta, busque esse pai, para que esse pai possa abrir as portas para você. Quando eu voltei, eu fiz um jejum de alguns dias de pão e água. Passei até mal, porque eu estava meio frágil e só bebendo água e comendo pão, fiquei fragilizado. Até achei que eu estava com Covid, fiz exame, não deu nada, graças a Deus. Mas foi um jejum para Deus abrir as portas. Aí a semana passada ela liga: pai, eu não sei como aconteceu, eu não me lembro de ter levado esse currículo, e alguém me ligou aqui e perguntou se eu queria ser farmacêutico e gerente da farmácia. Ó pai, só em ser farmacêutico e ganhar o piso já estava bom, agora imagine ser gerente ainda. Como é que esse currículo foi parar lá? Eu falei para ela:
o Deus que é seu pai, tem uns anjos que mandam currículo, sabe? Ela não sabia disso, pois é, tem anjo que manda currículo. E ela está lá, a dona da farmácia está tão feliz que ela fala assim: olha, Albertinho, eu estou mais feliz de ter você aqui do que você ter seu emprego. Ela está hiper feliz e falou assim: Deus, Pai, muito obrigado porque o Senhor resgatou essa imagem de pai que eu tinha perdido. Porque apesar do deserto, viu, mamãe Mansão, Deus continua sendo seu pai e Ele sabe de tudo. E Ele tem o controle de todas as coisas. Então, não há nada na nossa vida que aconteça que não seja programado pelo nosso Deus Pai, para que a gente entenda que Ele nos supre, para que a gente entenda que Ele é a pessoa a quem nós devemos confiar, que nós somos filhos, né? Jesus, para a gente concluir, disse assim: pode um pai dar uma pedra a um filho que pede pão? Se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele comer? Você vai dar? E ele fala assim: pode alguém dar uma serpente ao filho que pede um peixe para comer? Vai fazer isso? Não. Ele fala assim: se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai Celestial. Então Deus, Ele sabe dar presentes bons. Os desertos da nossa vida é para que a gente aprenda a depender dEle, é que a gente aprenda a viver com o necessário e que a gente aprenda quem nós somos. Amém? Vamos fazer uma oração? Pode abaixar sua cabeça, vamos estar orando e pedindo a Deus que nos abençoe. Eu quero antes cantar uma canção. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite, estudando sobre o deserto. Ó Deus, quantos de nós passamos e estamos em um grande deserto? E às vezes, ó Deus, nós nos desesperamos quando as coisas começam a faltar. Ó Deus, quando as coisas não estão no nosso controle, quando as coisas não acontecem como nós programamos, quando nós somos frustrados, ó Deus, nos nossos sonhos, nas nossas expectativas. Mas nessa noite nós aprendemos que o deserto, ó Deus, é o lugar onde o Senhor restaura a nossa identidade, porque é muito importante, ó Deus, nessa vida saber quem nós somos. Ó Deus, e que nessa noite nenhum de nós esqueça de que nós somos teus filhos, e como os filhos nós temos um Pai que é bom, um Pai que sabe dar boas dádivas, e que isso, ó Deus, esse conceito possa tirar da nossa mente toda a mentira de Satanás, que constantemente diz para nós que o Senhor não é bom, que o Senhor não nos ama. Mas nessa noite, Senhor, essa palavra é uma palavra, ó Deus, para derrubar essa palavra de Satanás, que quer mostrar para nós que o Senhor não nos ama. Nessa noite, nós cremos no teu amor para conosco, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está conosco em todas as dificuldades, porque o Senhor nos ama. O teu amor não depende, ó Deus, do que nós fazemos ou pensamos. O teu amor é incondicional, ó Deus, e por mais que nós sejamos obedientes, essa obediência não vai diminuir e nem aumentar o teu amor para conosco, pois o teu amor não depende disso. O teu amor é incondicional. Então que nesta noite, ó Deus, se alguma filha,
Se algum filho se sente não amado, que o teu Espírito, que é o nosso Consolador, possa entrar nesse coração, possa entrar nessa alma e dizer: filha minha, eu te amo, eu sempre te amei. Filho meu, eu te amo, eu sempre te amei e continuarei te amando. E que nós possamos, ó Deus, esperar o melhor de Ti, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria então orar pela vida da Ana. Vem cá, Ana. Vocês têm uma hora aqui? Não? Tem nada. Poder estar na oração. Vem cá, Ana. Traga seu. Você falou que ele é o PD? Vem cá. Como é teu nome, filho? Anjo Miguel. Ou Anjo, já esqueci seu nome. Você vê, a Beli chega. Anjo Miguel. Isso, né? Vocês podem ficar de pé e estender a mão para cá? Quando a Ana chegou aqui, Deus moveu meu coração para ela estar orando pela vida dela. Não a conheço, não sei o que ela passou e passa, mas Deus colocou para eu estar orando pela vida dela. Tá, aqui está a vida da tua filha. Eu não conheço a Ana assim, mas o Senhor conhece essa menina, ó Pai, desde quando ela foi formada no ventre da sua mãe. Ó Deus, o Senhor formou cada parte desse corpo, o Senhor formou a sua mente, o seu intelecto, o Senhor formou as suas emoções, os seus sentimentos, o Senhor formou, ó Deus, a sua vida volitiva, que são os seus desejos, o Senhor formou, ó Deus, essa pessoa que se chama Ana, e o Senhor a conhece, e o Senhor a formou porque o Senhor tem um projeto grande para a vida dela. Eu sei, ó Deus, que as dificuldades da vida, as tristezas da vida, parece, ó Deus, que o Senhor não tem nada com ela, o Senhor não tem um plano para a vida dela, mas nessa noite o Senhor a trouxe aqui para dizer que o Senhor tem um plano para a vida da Ana. Ó Deus, esse plano é um plano maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor não tem plano ruim para as pessoas, o Senhor tem um plano maravilhoso. Então que nessa noite o teu Espírito, ó Deus, possa entrar na alma da tua filha e remover toda a tristeza, remover toda a decepção, remover toda a frustração, e que ela possa, ó Deus, nessa noite, liberar perdão a todos aqueles que magoaram a vida dela, aqueles que já falaram coisas contra a vida dela, que já fizeram coisas contra a vida dela, que nessa noite ela possa dizer: eu perdoo cada gesto, eu perdoo cada palavra, porque hoje eu entendi o que é o amor, e como o Senhor é o meu Pai, que me ama, eu quero liberar o perdão a todos que me magoaram. E quero nessa noite dizer, Senhor, que eu recebo tudo quanto o Senhor tem para mim. Ó Deus, restaure a alma da tua filha. E, ó Deus, use-a como um instrumento nas tuas mãos. Traga, ó Deus, prosperidade na sua casa. Traga prosperidade na sua vida pessoal. Traga prosperidade na sua vida profissional. E que ela seja, ó Deus, uma mulher honrada por onde ela passar. Não pelas coisas que ela tem ou terá, mas porque ela é tua filha. E quem é tua filha e quem é teu filho é honrado por onde passa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu te peço pela vida do anjo, que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, nessa noite. Pai, eu também não conheço a vida do anjo, mas eu quero, ó Deus, baseado no nome que o Senhor deu para ele. A palavra anjo vem de anjo. Então, ó Deus, que o Senhor possa dar essa identidade para a vida desse jovem. Ó Pai, que o Senhor possa livrá-lo de todo perigo. Ó Deus, livre de todo espírito de morte. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte na vida do anjo. Pai, vá à frente dele, onde ele andar, que o Senhor possa ir primeiro, tirando toda a armadilha, tirando, ó Deus, todo o laço do inimigo, e que ele possa, ó Deus, ser liberto e livre de todo perigo na sua vida. Pai, esteja abençoando também, ó Pai, a sua vida estudantil, a sua vida profissional, que ele possa, Senhor, se realizar como profissional, crescer e ser, ó Deus, um jovem digno, ó Deus. Abençoe, guarde, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, deixa eu ver se aqui. Obrigado. Pode. Que é oração, tá bom? Pode sentar. Ó Deus, eu coloco também a vida da tua filha diante de ti. Ó Deus, tu tens acompanhado as lutas, as dificuldades, as guerras da tua filha dentro de casa. Ó Deus, no seu trabalho, no
no seu dia a dia. Então, que nessa noite eu possa dar para ela, Deus, descanso e paz. Como nós falamos hoje aqui, que o Deus que tem o controle de todas as coisas possa trazer paz ao coração da tua filha, que ela aprenda a descansar em ti, a descansar nas tuas promessas, porque tu és um Deus que não mente. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Abençoe a vida dela, a vida do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Guarde essa família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos sabem que o prefeito Michel não veio por ele estar um pouco enfermo, e aí ele pediu que eu viesse, me deu esse presente, porque eu gosto muito de vir aqui, né? E quero pedir que vocês continuem orando por mim. Estou lá em Tanquinho. O trabalho de Tanquinho não é fácil, é uma congregação antiga, e você sabe que igreja antiga teve seus maus costumes, né? E eu tenho dito, não é falando mal da congregação, mas o maior empecilho para a congregação crescer é a própria congregação, né? É uma congregação que não tem assim aquele carinho por pessoas, né? Então, assim, por pessoas perdidas. Esses dias nós tivemos uma experiência para encerrar, viu, gente? Muito interessante. A gente estava lá no culto, entrou um bêbado, mas bêbado de tudo na igreja. E eu tenho o costume, quando entra um bêbado, eu não desprezo, nem peço para botar para fora. Eu peço a Deus, pois não, meu querido, o que você quer? Eu vim aqui para trazer uma oferta. Tirou R$200 para dar uma oferta. E eu falei, foi o que eu disse para vocês, né? Que Deus vai trazer ainda pessoas da comunidade que nós não damos valor para vir aqui nos abençoar. Quem de vocês poderia levantar hoje aqui e dar R$200 de oferta? Ninguém. Nós vamos receber a oferta desse bêbado ou vamos rejeitar? Todo mundo não vamos receber. Então vem cá, chamei o bêbado, orei, abençoe a vida dele, e ele está lá frequentando a igreja. Então, glória a Deus. Eu estava dizendo para os irmãos, a gente precisa amar os perdidos. Vocês querem que patos e pedras cresçam? Nós temos que amar os perdidos. Se nós não amarmos, irmãos, nós não sabemos o que foi que Deus fez conosco, né? Deus nos amou porque a gente não quer amar, né? Então que o amor de Deus seja dilacerado em outras vidas. Amém? Deus abençoe. Amém. E até domingo, que é o próximo culto que vocês têm, né? Amém. Amém. É um lugar terrível, terrível. O povo de Deus estava no Egito e estavam lá, o povo estava lá há 430 anos. Era uma vida de escravidão. Mas Deus, que tinha prometido que iria livrar o povo de Deus da escravidão, resolveu então ouvir o clamor do povo de Deus que estava lá no Egito. Só que a proposta de Deus foi uma proposta muito difícil, né? Eles estavam no Egito, eram escravos, mas lá tinham carne para comer e umas comidas que eu não sei por que israelita lembrou. Cebola, pepino, essas coisas eles lembraram quando estavam no deserto, mas era uma comida. Eu não sei se era comida de escravo, mas era comida. Então, eles estavam no Egito, tinham água para beber, tinham comida para comer, mas não tinham uma coisa muito importante na nossa vida. Eles não tinham identidade. 430 anos como escravo, você perde a identidade, né? A gente observa algumas pessoas que vivem hoje como mendigos, necessitados. Ele acostuma com a vida na rua. É como qualquer jeito de viver. Eu tenho amigos que quando eles acordam, a primeira coisa que eles querem é para um bar para beber. E eles acostumaram, passam o dia inteiro ali num bar, dependendo de alguém que paga uma dose de cachaça, de alguém que tem uma pena dele, faz qualquer coisa, mas fica ali sentado. Se tornou um vício, nem tanto beber, mas aquele modo de vida. E quando você chega para aquela pessoa, você percebe que é uma pessoa de família. Eu sei que talvez isso soe ruim para os irmãos, mas lá em Lapão, se você falar que é da família Dourado, você é de uma família boa, né? Família Vilela, família Cardoso. Só que lá em Lapão tem muita gente que está nos bares da vida da família Dourado, da família Cardoso, da família Vilela. Ou seja, eles perderam a identidade. É uma frase que eu escuto muito lá. Como é que pode fulano, que é da família, filho de fulano, da família Dourado, uma vida dessa? Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a identidade. E a pior coisa do mundo é você perder a sua identidade, né?
Você está aí, aí esquece sua carteira no lugar, perdeu a identidade, o que, que vai acontecer? Você não pode provar quem você é. Se você for encontrar com um policial ou alguma coisa acontecer e alguém pedir que você mostre quem é, se você não tem um documento, você não vai poder provar. Não adianta você dizer, ó, eu sou Luiz Roberto, uma pessoa, sim, mas prova que você é. Eu preciso então de ter identidade. Então, quando o povo de Deus fica no Egito 430 anos, eles perdem a identidade. E o que ficou na mente deles é que eles eram escravos. Agora a pergunta é, Israel era um povo escravo ou era um povo de Deus? Quem era Israel? Um povo de Deus, porque eles eram descendentes de Abraão. E Deus tinha uma promessa com Abraão, só que com 430 anos, eles perderam, eles não sabiam mais quem era. Eu tive há pouco tempo conversando com um ex-aluno meu, foi aluno meu com 6 anos de idade, e entrou na vida das drogas. Começou, como todo mundo começa, né? Todo mundo começa fumando um cigarro, bebendo cachaça, aí vai para a maconha, depois vai para a cocaína, e vai para o crack, porque um abismo chama outro abismo. Não é assim que começa. Ninguém já vai usando o crack. A pessoa começa fumando, a pessoa começa bebendo, começa usando drogas pequenas, fracas, e depois vai para uma vida assim. E ele então, ele tinha uma casa que o pai deixou, ele foi vendendo telhado, tijolo, porta, vaso sanitário, vendeu tudo que tinha na casa e pegou uma droga e não pagou. Sabe o que aconteceu com ele? Chegou um traficante, deu 5 tiros na cabeça. Quando eu fui lá conversar com ele, eu perguntei, quem é você? Ele não sabia mais nem o nome dele. Professor, não sei nem quem eu sou mais. Ele dizia, eu sou uma miséria de vida. E a vida dele é uma miséria. Infelizmente, eu não pude fazer muito por ele, né? Eu queria interná-lo, ele não quis internar, e infelizmente ele morreu assassinado. Ele perdeu a identidade. Então, há muitas pessoas que estão nos bares da vida, que estão nas ruas, estão por aí, que não sabem mais quem são, perderam a identidade. Então, queridos, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de quem eu sou. Então, a proposta de Deus para o povo dele era o deserto. Agora eu pergunto, vocês acham que Deus foi em mim, tirando o povo do Egito e caminhando para o deserto? Vocês acham que ele foi ruim ou foi bom? Pode ser sincero, foi ruim ou foi bom? Será que foi bom mesmo, irmão? Eu sei a resposta, mas eu quero ver como é que está a sua segurança. Deus foi ruim ou foi bom levando aquele povo para o deserto? Foi bom. Porque ele corrige os seus filhos. Ensinar. Ele foi bom porque Deus queria fazer uma coisa na vida daquele povo. Queria resgatar a identidade deles. Então, repita comigo, quando Deus me leva para um deserto, Ele não é ruim, Ele é bom, porque Ele quer restaurar a minha identidade. Ele quer restaurar, Ele quer restaurar quem eu sou. Por que isso é importante para nós? Porque nós vivemos de um jeito, irmãos e irmãs, parece que nós não sabemos quem nós somos. Eu tenho um filho que é psicólogo e ele tem uma estatística: de cada 10 pessoas que o procuram, 8 são crentes. Aí ele fala, pai, eu não entendo por que crente entra em depressão e ansiedade e nessa situação, porque o Deus que o crente tem, eles estão doentes. E eu estava falando para ele, sabe o que acontece? Perdeu a identidade. Vamos dar um exemplo assim, bem chulo, bem fraco, só para a gente ter uma ideia. Digamos que você está aqui, tem alguém rico aqui? Levanta a mão. Tem alguém rico aí? Ainda não, né? Então nós não somos ricos, somos ainda pobres, em comparação a muita gente que tem dinheiro por aí. Mas se você soubesse hoje que você tem alguém da sua família que é muito rico e deixou uma herança para você, você ia ficar preocupado? Não, você ia descansar, sabendo, é claro, nunca desejar a morte do parente, mas sabendo que você tem algo a receber. Ou mesmo que esse parente morresse e o advogado chegasse e falasse, olha, você tem uma herança, você é um bilionário. Você ia dormir preocupado? Não? Você ia ter o melhor sono, acho que nem ia dormir, né? Oh Deus, como só agora eu era tão pobre, agora eu sou bilionário.
resolver meus problemas. Vou resolver meus problemas. Agora você tem uma identidade, você achou um parente que era rico, nem importa o sobrenome dele, mas esse parente levou para você e devolveu a você a confiança, a segurança, a identidade. Agora você é rica. A pergunta é, por que nós temos um Deus que é rico, poderoso, majestoso, dono de todas as coisas, e nós dormimos preocupados? O que é que está faltando? Nós perdemos a nossa identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, você pensa que Deus deixa isso de graça? Não. Porque Deus, quando Ele tem um filho, eu costumo dizer que Deus é um caçador implacável. Quando Deus resolve buscar um filho, Ele vai e busca e consegue, porque não tem um filho que não seja encontrado pelo nosso Deus Pai. Qualquer filho que se perde, Ele vai atrás. A figura do filho é como aquela ovelha que se perdeu. O que o pastor fez? Deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Então o nosso Deus é assim, é um Deus que não perde um filho. O próprio Jesus disse assim, ninguém poderá tomar das minhas mãos as ovelhas que Deus me deu. Então o que é de Deus, Deus vai atrás. Então se você e eu perdermos a nossa identidade, Ele vai atrás. Sabe como Deus vai atrás? Porque Deus Ele vive num mundo que não é o nosso mundo. Nós vivemos no mundo Cronos. O que é o mundo Cronos? O mundo Cronos é que tem quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. É o mundo que tem 18 horas, 19 horas, 20 horas, 22 horas. O mundo de Deus é o mundo Kairos, não tem passado e futuro. Para Deus só tem presente. Então, o que é que Deus faz? Deus está muito tranquilo. E o que é que Ele faz? Ele então vai montando situações para que esse filho possa ser resgatado na sua identidade. Então, quando aquele povo foi para o deserto, aquele povo não estava abandonado. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Foram 42 jornadas, 42 paradas. Agora vamos ver o que é que Deus fez no deserto. Aquele povo morreu de sede. O que é que Deus fez? Deus criou algo que não tinha lá no Jardim do Éden. Deus criou um poço móvel. Era chamado Poço de Miriam. Como é que a gente chama aqui, irmão? Quando é cisterna, não? Como é o nome do poço quando a gente abre um poço aqui? Um poço artesiano. Então Deus abriu um poço artesiano, mas não era um poço fixo. Era um poço que andava por onde o povo passava. Então o povo ia caminhando, você já pensou um negócio desse? Você vai andando e o poço artesiano aí acompanhando você? E teve um momento que Deus fez mais. Mandou que Moisés tocasse na rocha. O que aconteceu? Saiu água da rocha. Esse poço que eu falei para vocês, se vocês lerem o livro de Êxodo, vocês vão ver que quando Miriam morreu, esse poço desapareceu. Porque já estava chegando também em Canaã. E comida, faltou comida? O que é que Deus fez? Mandava o maná do céu. E não podia guardar, porque todo dia teria o maná. Quem pegasse o maná de um dia para comer no outro dia, o que acontecia com as codornizes? Apodrecia. Porque aquele povo tinha que aprender a confiar em Deus todos os dias. E aqui vem uma grande lição para nós, irmãos. No deserto, uma coisa que a gente aprende no deserto é confiar em Deus. Você sabe por que a gente vai para o deserto, irmã Sandra? Porque a gente não confia em Deus. A gente confia na família, a gente confia no marido, a gente confia no emprego, a gente confia em tanta coisa menos em Deus. Eu conheço pessoas que são executivos, eram executivos de multinacional. E por causa disso, porque ganhava aí seus 40, 50 mil por mês, sabe a primeira coisa que eles fizeram? Deixaram a igreja. Como se Deus não existisse e como se Deus deixasse para lá quem é filho. Era um amigo meu, pastor, e ele falou: eu quero ser rico, Deus. E ele entrou como executivo de uma multinacional. A primeira coisa que o cara fez foi começar a beber. Já pensou um negócio desse? Aí Deus o abençoa, ele começa a beber, e deixa a esposa, e larga filhos, e leva uma vida de prostituição, de droga. Mas um dia ele recebeu um cartão lá: você está despedido. De uma hora para outra, esse homem não tinha mais nada na vida. Onde é que ele foi parar? Na igreja. Porque ele entrou num deserto de vida.
num deserto tão grande, que ele não tinha nem o que comer. Para ele comer, ele conta isso para nós, ele ia num restaurante e pediu um prato de comida. Um homem que chegou a ganhar 50 mil por mês. Mas o dinheiro que ele ganhava, ele jogou fora, porque ele confiava no seu dinheiro. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu quero deixar essa primeira lição aqui para nós. Não importa a estrutura do lar que você tem. Não importa se você tem o melhor marido do mundo, a maior esposa do mundo, os melhores filhos do mundo, a melhor igreja, o melhor pastor, o melhor emprego. Eu tenho que confiar em Deus. E Deus, para que a gente confie nele, é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de nos colocar em um deserto, para que a gente possa entender que a única coisa que eu tenho que confiar é nele. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. A segunda lição que a gente aprende no deserto, nessa busca de identidade, é viver com o que é necessário. Irmãos, eu entrei esses dias na casa, eu não posso falar meu nome da irmã, porque é daqui de Latão, é da nossa igreja. Eu entrei na casa dela e fui lá no, como é que chama? Você tem um quarto, e no quarto tem aquele lugarzinho com umas roupas, como é o nome daquilo ali? Guarda-roupa? Hã? Closet. Um closet. 326 pares de sapato. Você sabe o que eu fiz? Eu comecei a chorar. O que foi, irmão? Eu falei assim, irmão, eu estou com pena daquela irmã que não tem nem um sapato. Desses 326 aqui, quantos você não tem sapato que eu nunca usei? Eu falei, irmã, eu estou com pena de você. Falei, por quê, pastor? Isso aqui foi Deus. Foi Deus que me deu para você dar para os outros. Como é que você tem 326 pares de sapato e ninguém não tem nenhum? Então aquilo ali servia como um troféu para ela, sabe? Um troféu. E eu falei, Senhor, você ore a Deus e peça a Deus orientação para que você possa usufruir bem, saber viver do seu dinheiro, porque Deus pode tirar tudo da sua vida. Ela passou a soltar minha maldição. Eu falei, não estou lhe amaldiçoando. Estou dizendo que a gente precisa aprender a viver com o necessário. Eu fui uma pessoa, eu aprendi isso na minha vida, até estava contando rapidinho para a dona Sandra. Quando eu saí daqui, em 95 para Goiânia, eu era concursado do Estado, eu dava aula na prefeitura, eu dava aula no Cláudio Bíblia, era um bom salário, e no SEI. Então eu tirava, fora o salário do pastor, uns 10 mil por mês, mais ou menos. Tânia, a mesma coisa, minha esposa também concursada, a gente tirava um bom dinheiro. Aí resolvemos ir para Goiânia. Foi um ato soberbo meu. Eu achei um convite, falei, vou para Goiânia, não quero mais saber da região de Irecê. Irmã, deserto, porque eu tive um problema sério na igreja, tive que sair da igreja e fiquei sem casa para morar, sem salário. Fui ser pintor de parede, fui ser letreiro, porque eu não sabia outra coisa a não ser pregar. Eu não podia dar aula, não conseguia dar aula, e fui penando. Para resumir a história desses 17 anos, chegou um ponto que a gente não tinha como pagar a nossa água, que é a nossa luz. Eu usava a luz do vizinho, eu usava a água do vizinho, pegava uma mangueira, colocava lá na minha casa, e esse velhinho lá, seu Zé da Pamonha, era tão bonzinho que ele deixava, e ele dizia para mim, pastor, me chama de pastor ainda, só tem que aprender nesse deserto da vida. E eu estava com raiva de Deus. Eu falei, não, Deus, que Deus é esse que me deixa numa situação dessa, me abandona aqui no deserto? Mas na verdade Deus queria restaurar a minha identidade. Eu era uma pessoa que não era eu achava que eu era o pastor, eu achava que eu era o cara, porque tem gente que é assim, né? Eu conheço muitos pastores, irmãos, que são assim, que eles acham que são quase deuses, né? Vou contar uma historinha aqui rapidinho. Um pastor lá de Goiânia, ele proclamou um jejum para a igreja, e o namorado de uma amiga minha foi no culto nesse dia. E quando terminou o culto, ele falou assim para a namorada, ó meu amor, eu não sou da igreja, eu vou comer, agora você é daqui, você vai ter que obedecer o jejum do pastor. Ele, não, eu vou obedecer. E eles foram então para uma pizzaria, a Pizzaria Paulista, que é uma pizzaria famosa em Goiânia. Quando eles entraram na pizzaria, numa salinha nobre, quem que estava lá comendo pizza? O pastor e toda a família. E aí esse amigo da namorada da minha amiga não aguentou falar, pastor, o senhor não falou que a partir de hoje era jejum para todo mundo, sem que tinha que obedecer? Sabe o que ele falou? Mas eu sou pastor,
Eu posso. Ele falou, pois é, na sua igreja eu nunca mais vou e nem a minha namorada também. O senhor não vai acabar. Acabou com o pastor. Esse pastor eu conheço demais ele. E ele se acha realmente um Deus. Não é só pastor não, tem muita gente que se acha Deus. Quando você fala assim, eu não preciso de Deus, você está dizendo que você é Deus. Então nós precisamos de Deus para tudo. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Se eu não tiver na dependência de Deus, eu posso morrer hoje. Amanhã minha esposa está viúva, meus filhos estão sem pai. Mas a gente dorme achando, não, amanhã eu vou acordar, vou lá na minha roça, vou na minha irrigação, vou no meu trabalho. Isso é o que você acha. E às vezes a gente fala assim, não, eu não dependo de Deus. Irmãos, às vezes você está aí com saúde, nessa pandemia. Pessoas idosas tiveram a Covid, não morreram. Gente nova com saúde morreu, porque confiou na sua saúde. Então nós estamos vivos porque Deus nos mantém vivos. Agora, nesse manter vivo, nós precisamos aprender a viver com o necessário. Então, depois desses meus 17 anos de deserto, eu aprendi a valorizar. Você pode até rir de mim, mas eu aprendi a valorizar um ovo. Você pode falar, não, pastor, valorize um ovo, porque às vezes a gente não valoriza, né? Lembro que meus filhos chegaram de manhã, o que é que tem para comer, meu filho? Meu pai, eu falei, tem um cuscuzinho com ovo. Graças a Deus que tem. Hoje eles chegam lá, pai, o que é que tem para comer? Cuscuz com ovo. Eu falei, lembra do deserto. Quando tinha na bênção, porque às vezes você fala assim, não quero comer ovo. Eu já entrei em casas de irmãos lá em João Dourado, em Lapão, que o menino chiou porque não tinha carne de vaca, tinha carne, vou comer essa carne não. Ai, meu tempo, eu falei assim, tomara que Deus não deixe isso aqui no deserto. Então a gente precisa valorizar o que é necessário. No deserto, não dá para você falar assim, eu só como pizza. No deserto você come o que Deus der, né? No deserto você vai vestir o que Deus permitir que você vista. Esses dias tinha uma filha lá, eu estou citando a igreja mãe porque são os meus exemplos que eu tenho. Uma filha deu um calo lá porque queria um tênis, eu nem sabia que queria, eu sou meio bobo, sabe? A menina estava com raiva da mãe e foi lá em casa orar. Eu falei, o que foi, meu filho? Não, minha mãe não gosta de mim. Eu falei, por que ela não gosta? Porque eu quero um tênis, ela não me deu. Aí eu chamei a mãe, mas mãe, só não tem condição de comprar. Não, passou, o tênis que ela quer custa R$1.600. Eu nem sabia. Tem tênis desse valor? Tem até mais caro, né? E ela deu um calundu porque só queria aquele tênis. E eu cheguei para a mãe, não dá não. Não dá não, por quê? Mas eu tenho condição, eu falei, não dá, porque hoje ela vai querer esse tênis, amanhã ela vai querer outra coisa. Deu um tênis pela metade, que para mim um tênis de 600 contos já é caro demais. Ela falou, não, sabe que ela teve da igreja. Mandou a mãe lá para aquele lugar e com tênis também. Falei, minha irmã, pega um cinto, não pode nem falar assim, porque posso ser até censurado. Mas chega lá e dá uma correção boa. E o que aconteceu? O pai perdeu a colheita. E essa menina estava com tênis ao destaque com 200, uma alegria tão grande. Eu falei, e aí, menina? Não, pastor, esse tênis aqui é bom demais. Ao destaque ainda acha um tênis caro, que o original uns 200 contos, né, por aí. Um tênis ao destaque. Mas o que eu falei para ele? Você precisa aprender a valorizar o que é necessário. Né? Os irmãos aí são irrigantes, plantam, e a vida já ensinou isso, né, irmão? Então, quando você tem muito, o que você tem que fazer? Guardar para o tempo ruim e não estourar. Tem gente que não sabe viver com o necessário. Então, no deserto, a gente aprende a viver com o necessário. E, em terceiro lugar, para a gente terminar, no deserto, a gente aprende a maior lição do mundo, que é aprender de quem nós somos. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Você não pode esquecer isso nunca na sua vida. Sabe por quê? Porque nós temos um problemazinho muito sério, que é uma questão psicológica. Eu não vou pedir que você levante a mão, mas quem teve um pai ruim, precisa levantar a mão. Um pai que nunca colocou você no colo, nunca te deu um beijo, nunca te fez carinho, nunca disse que ele te ama. Eu sei que há muita gente que teve pais assim. E o que acontece? A gente transfere esse modelo de pai ruim para Deus. E a gente acha que o nosso Deus é igual ao nosso pai.
Então, quando você vai orar, a imagem que vem na sua mente não é o Pai que está nos céus, mas é o Pai que você teve. E a gente vai deduzindo que Deus é ruim, que Ele é um Pai ruim, e Ele não é um Pai ruim. Eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha, porque eu tive muitos erros na minha vida. E eu dizia para o pastor que eu frequentava a igreja dele lá em Goiânia, eu falei, olha pastor, eu fico muito triste porque eu queria ser um exemplo, eu queria ser o herói da minha filha. E eu não sou o herói da minha filha. Ele falou assim, Luiz, você não sabe o que você está falando. Eu já conversei com a sua filha e ela me disse que o herói da vida dela é o Senhor. Mas como eu já cometi tantos erros? Ela disse assim para mim, Luiz,